Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João, você está no canal Leitor Fissurado. Hoje eu quero voltar com o canal. Sim, o canal está de volta, não terá uma regularidade assim muito certa dos vídeos. Na verdade vai ter sim, vai ter. Eu vou me comprometer aqui para que sempre, ou no final de cada mês, ou no começo de um novo mês, eu fale sobre o anterior, sobre as minhas reviews do mês. Sim, eu tinha um tipo de vídeo parecido com esse, que era o de leituras do mês, só que atualmente eu não leio tanto quanto eu lia na época que, enfim, eu fazia esses vídeos. Então eu vi que o canal estava meio parado, poucos vídeos que eu lancei no ano passado, então eu resolvi fazer isso para que o canal dê uma revigorada e também tenha ideias novas. Enfim, basicamente vai funcionar assim: todo filme barra livro barra série barra quadrinho que eu ler, todo tipo de arte que eu consumir, eu vou aqui dar os meus 2 centavos e falar o que eu acho sobre, tá certo? Mas antes você vai deixar o gostei, vai se inscrever no canal e vai compartilhar com seus amigos. Compartilhe esse vídeo naquele seu grupo de quadrinhos. Não vai ter review de quadrinhos nesse daqui, porque eu vou falar precisamente sobre os consumidos de dezembro do ano passado, mas terei sobre livro, sobre filmes, enfim. Bora lá para as reviews. Rapaziada, o vídeo ficou muito mais longo do que deveria, então para poupar vocês, eu vou deixar aí na sua timeline alguns capítulos para que você possa pular para o assunto que você mais desejar. Caso você assista o vídeo inteiro, meus parabéns e muito obrigado, tá certo? Vamos voltar aqui para o que interessa. Começando por Os Bons Companheiros, filme de 1999, filme assim, um dos mais renomados filmes de gangster. Sim, temos vários filmes do gênero no cinema, mas Os Bons Companheiros é um dos mais célebres porque de fato é um filmaço. Tem o Ray Liotta arrasando, o melhor filme da carreira do Ray Liotta. Tem o Robert De Niro, tem o Joe Pesci, que são dois atores já clássicos de filmes de gangster. Enfim, tem um elenco estrelado. Também o Martin Scorsese só faz filmão. Os Bons Companheiros não é exceção. Os Bons Companheiros é um filme que acompanha o personagem do Ray Liotta. E é um daqueles filmes de gangster que não tem de fato uma linearidade, um objetivo certinho do que você acha que é a história. Você não tem muita ideia sobre o que é a história até você chegar ao finalzinho. Mas basicamente é a vida desse personagem do Ray Liotta desde que ele era criança. Aí ele vai entrando no mundo do crime. Aí ele tem uma parte que ele chega no topo da cadeia, vamos dizer assim, do crime. Aí ele tenta formar uma família, mas ele acaba tendo a queda, entra no mundo das drogas. Enfim, é um filme muito, muito bem dirigido. E para ilustrar o quão esse filme é bem dirigido, eu vou só deixar uma cena aqui, que é uma das cenas mais comentadas desse filme. E que é uma cena bem simples, assim, meio em câmera lenta, com Robert De Niro fumando um cigarro. Só que tem um significado especial aquela cena para a história, para o personagem do Robert De Niro. Enfim, é uma cena linda, linda, linda a forma como ela é dirigida. Depois eu assisti a Copland, filme de 1997 e que traz nosso querido Sylvester Stallone. Sim, ele que protagonizou vários filmes de ação dos anos 70, 80 e 90. E aqui no final dos anos 90, ele faz um filme de ação, sim, mas um filme diferente, em que ele atua, ele faz um personagem diferente a que ele estava acostumado. Ele até comenta isso no documentário dele, que eu vou falar mais pra frente, que ele teve que perdeu muito músculo e ganhar muita gordura para fazer esse personagem. E foi algo difícil, foi um ponto de ruptura da carreira dele, que ele fazia aqueles personagens mais brucutus mesmo. E aqui ele faz um herói de ação, um policial, só que um policial fracassado, que não é muito feliz com a vida dele, com os rumos que a carreira dele e a vida dele como todo tomaram. Só que cai sobre ele uma responsabilidade muito grande. Ele se vê responsável por salvar uma cidade de crimes que estão acontecendo numa espécie de cidadela, um distritozinho próximo a Nova York, em que policiais de Nova York vivem nessa pequena cidadela, só que crimes começam a acontecer nesse lugar que aparentemente deveria ser seguro, e cai sobre ele a responsabilidade
de cuidar desse lugar. Enfim, além do Sylvester Stallone, tem também o Ray Liotta e tem o Robert De Niro também. Então, é um filme que vai ter várias caras conhecidas e que tá todo mundo muito, muito bem nesse filme. É um bom filme, realmente. Outro sobre Sylvester, outro com Sylvester Stallone, não é um filme, uma série. Na verdade, é o último episódio da série Tulsa King, que eu assisti em dezembro do ano passado. Eu já havia assistido aos outros episódios em meses anteriores. Mas é o seguinte, pessoal, essa série não é muito boa, não. Ela é uma cadenciada assim, arrastada, no sentido de que não é muito interessante. De fato, não é uma série muito interessante. Na proposta dela, ela até é interessante, sim. Sylvester Stallone faz um gangster, novamente falando sobre gangsters, né? Faz um gangster que estava na prisão por 25 anos. Depois desse tempo que ele passou na prisão, ele volta ao mundo, volta a Nova York. E aí ele tem que descobrir como é que as coisas estão acontecendo, como o mundo do crime mudou nesse período que ele estava fora. É interessante essa dinâmica do Stallone conversando com as pessoas, entendendo a modernidade. Ele tem que entender também como é que ficou o mundo do crime na família mafiosa em que ele trabalhava, enfim, que ele fazia parte. E aí ele se vê frustrado com o novo chefe dessa família, que é o filho do chefe anterior, com quem ele confiava e tudo. Aí, enfim, basicamente põe ele para escanteio e designam ele para ficar tomando conta de uma cidade, uma outra cidade do sul dos Estados Unidos. E ele decide, já que ele tá lá, ele vai tocar o terror nessa cidade chamada Tulsa, uma cidade que realmente existe. E assim, tem até uma proposta interessante, tem potencial, tem sim momentos bons, principalmente os que são monólogos ou momentos protagonizados mesmo pelo Sylvester Stallone. Tem um pouquinho de exagero também em algumas cenas, sabe? Tem uma cena, cara, que ele quebra o crânio de um... Assim, porque parece que é pra ser um personagem muito respeitado e tal, e que é bom de briga e tudo, não sei o que. Mas, pô, pelo amor de Deus, o Sylvester Stallone tem 80 anos e aí tem umas cenas meio ridículas, enfim. Tem uns personagens também muito desinteressantes. Você não se importa com praticamente ninguém, exceto pelo personagem do Stallone. E aí também tem uns diálogos muito ruins. Nesse último episódio mesmo, tem uma cena que é uma cena de flashback, que é até uma cena bem massa, uma das melhores cenas da série inteira. Não que seja grande coisa, mas uma cena muito bem produzida. Aí, em dado momento, ele vai ter que atirar para torar uma algema, né? E aí ele tá lá, atira, e aí você vê que não funcionou. Aí tem que ter no roteiro o Stallone falando: ah, maldito aço carbono. Enfim, você percebe que é um roteiro, um diálogo muito expositivo, falas muito expositivas. Enfim, a série é assim. Também nesse último episódio tem um vilãozão, que aí parece que tem um clímax da série. E aí o vilãozão, que é uma espécie de vilão de Breaking Bad, que eles tentaram copiar. Mas é muito ruim, o plano do vilão é muito ruim. Enfim, bora falar de coisa boa agora. Só pra finalizar tudo isso aqui, que não quero me estender tanto. Isso só vale a pena se você realmente, assim como eu, for muito fã do Stallone. Agora vamos falar sobre Gilbert Grape, Aprendiz Sonhador. Filme de 1993, que o título não faz tanto sentido. O título que trouxeram para o Brasil. Então eu vou me referir a ele como What's Eating Gilbert Grape? English, motherfucker, do you speak it? Que é o título original do filme. O que está consumindo Gilbert Grape? O que está devorando Gilbert Grape? Gilbert Grape é o nome do personagem de John Depp, que nessa época estava mais crescendo na sua carreira. Se eu não me engano, ele já havia feito, ou ainda ia fazer, o Edward Mãos de Tesoura. Já tinha feito aquele filme com Joaquin Phoenix. Enfim, ele estava começando sua carreira e aqui faz um filmaço em que ele faz um filho de uma grande família, mas enfim, ele é o mais velho, o homem mais velho da família, e ele se vê responsável por aquela família, já que o seu pai tirou a própria vida há muitos anos. Então, desde muito novo, ele teve que assumir a responsabilidade de ser o homem da casa, de ser o provedor, de, enfim, cuidar das múltiplas problemas e necessidades da família, tanto materiais quanto emocionais mesmo, ser um apoio para aquela família. E a gente vê ele muito sobrecarregado sobre essa responsabilidade. Você vê ele lidando com tudo isso e sempre tendo desejo de sair daquele lugar. Ele vive numa cidade interiorana dos Estados Unidos, ele odeia aquele lugar, ele quer sair de lá. E aí ele conhece uma garota e que faz ele ter uma visão diferente sobre a vida.
e que, enfim, é um filme muito, muito legal mesmo, muito, muito bom. Atuações por parte do Johnny Depp sensacionais, mas todo mundo nesse filme está muito bom, em especial para o Leonardo DiCaprio. Se eu não me engano, ele ainda tinha 18 anos apenas, e ele já foi indicado ao Oscar por essa atuação, o Oscar de ator coadjuvante, que ele faz um rapaz que aparentemente é autista ou tem algum tipo de condição assim, e também tem um irmão que precisa desse cuidado especial, também é outra, digamos que outro problema para o personagem do Johnny Depp, mas ele tem que lidar também com as irmãs dele, com a mãe que que tem assim, sintomas de depressão e tudo. Ela acabou ficando obesa depois que o marido dela faleceu. Enfim, tá todo mundo muito bem nesse filme. E só voltar a falar do Leonardo DiCaprio, ele foi indicado, como disse, e ele não levou, dizem as más línguas, porque ficaria mal, ficaria feio para a academia, um aspirante assim, vencer o Oscar, em detrimento de outros grandes atores consagrados que estavam indicados nessa categoria. Se não me engano, quem ganhou foi o Tommy Lee Jones. Isso, o que está consumindo Gilbert Grape, que é a questão do título, é realmente as responsabilidades de cuidar da própria família. Tem várias cenas assim que são emocionantes de fato desse filme. Eu gosto muito de filme assim, um filme que parece estar desconexo, de um cenário que parece estar desconexo do resto do mundo. Você tem ali um drama, você tem personagens complexos, personagens que têm relações muito ambíguas, assim por dizer, porque são personagens que todo mundo parecem ser personagens reais. Falando agora sobre Planeta dos Macacos, A Origem, de 2011. Eu já havia assistido no ano de 2022 o filme Planeta dos Macacos original dos anos 60, um filmaço mesmo, que é um clássico do cinema. E é o seguinte, daquele filme em diante, tiveram vários outros filmes que não chegaram nem perto de reproduzir a mesma genialidade, o mesmo sucesso que o Planeta dos Macacos original. Porém, em 2011, filme que era da Warner, tudo tentava trazer uma espécie de reboot para a saga Planeta dos Macacos, faz um filme que, surpreendentemente, é muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Você tem o James Franco fazendo o personagem principal, pelo menos nesse filme é o personagem principal, eu acho que é o do James Franco, e que ele é um cientista, ele está lá fazendo testes em chimpanzés, uma espécie de cura para Alzheimer. César é um macaco que o personagem do James Franco adota. É o único que restou de todos os chimpanzés que tiveram que ser sacrificados, tudo. Andy Serkis faz o César nesse filme aqui, em toda a trilogia. Aí James Franco adota esse macaco e ele percebe que o macaco ele é muito inteligente, porque o soro, que basicamente era para ser a cura para o câncer, na verdade tem um efeito muito interessante, que fez com que os chimpanzés desenvolvessem uma espécie de inteligência mais avançada. Aqui você ainda não tem, pelo menos por enquanto, eles já formando sociedade e tudo. Você tem, na verdade, você percebe que eles são inteligentes, um negócio de fazer quebra-cabeças e fazer... Enfim, são expoentes desses chimpanzés aí. Nisso você acompanha, ele tem um acidente e aí o personagem do César, ele acaba indo para uma espécie de santuário de chimpanzés, que não era de santuário, não tinha nada, era só um lugar em que realmente os chimpanzés eram maltratados e depois eram vendidos. Nisso, o César, ele se vê ao redor de vários chimpanzés selvagens, macacos de outras espécies selvagens, e aí você consegue perceber em cenas sem diálogo nenhum toda a organização dos macacos, como que eles lidam uns com os outros, como eles rebaixam o César, que nunca esteve naquele cenário. Então ele tem que aprender a se portar naquele lugar e tudo. Mas como o César é muito inteligente, muito mais que os outros, ele consegue assumir a liderança daquele lugar. E aí você tem uma cena bem icônica, que é do César se rebelando contra os cuidadores daquele local que maltratavam os macacos. E ele tem gritando: "No!" Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! No!
Enfim, é uma cena que representa, de fato, esse ponto de ruptura de toda a linhagem dos macacos, de toda a espécie dos chimpanzés que se tornam extra inteligentes. Enfim, eu falei bastante sobre Planeta dos Macacos da Origem porque é um filme que eu gostei demais, demais mesmo. Planeta dos Macacos Confronto, de 2014. O diretor muda, agora o Matt Reeves. Vocês conhecem o Matt Reeves principalmente por causa do recente filme do Batman, de 2022. Filme esse que eu assisti na época, achei mais ou menos, mas enfim, não vem ao caso porque o Matt Reeves ele faz um ótimo trabalho em Planeta dos Macacos O Confronto, porque você já vê os chimpanzés, os macacos todos inteligentes, eles fugiram dos zoológicos, fugiram do cárcere e foram todos morar em sociedade na floresta bem grande que tem lá ao pé de uma cidade. E aí é muito interessante você ver essa espécie de sociedade primitiva se formando. E eles têm hierarquia, e eles têm regras, leis que começam a ser formadas, mas tudo ainda é muito primitivo, tudo muito ainda tribal. Você tem essa grande tribo dos macacos, a qual o César é o líder. Ao mesmo tempo, você tem uma sequência inicial, você percebe que os humanos eles estão começando a serem extintos, porque há uma grande praga, há um grande vírus que é o mesmo vírus que deu a inteligência aos macacos. Esse vírus ele é letal para os seres humanos depois de um tempo, e aí começa assim a se extinguir a raça humana. Enfim, começa basicamente o apocalipse para os humanos e acaba a energia e tudo. Enfim, se forma uma pequena cidadezinha próxima a essa cidade de sobreviventes dessa praga. Nisso eles estão sem energia, a comida está acabando, eles têm que agariar recursos. Então um pequeno grupo de humanos tenta ir até uma usina de energia que está no meio dessa floresta. Nisso eles têm que passar pelos macacos, a toda essa dinâmica, macacos e humanos, macacos inteligentes, humanos, esses contatos aí que muitas vezes são inéditos para esse ponto da sociedade, tanto dos macacos, tanto dos humanos. Essa dinâmica é muito boa, todos os atores desse filme também são bons, tem alguns atores mais conhecidos, outros não. O James Franco não retorna nesse filme. Isso eu achei até que uma decisão que por parte me incomodou, porque eu gostei muito da dinâmica do James Franco com o César, essa espécie de família, esse elo que o César conseguiu criar na sua infância, podemos dizer assim, com os humanos, as referências que ele tem de como é uma família, de como é um líder, de como é a natureza humana. Ele conseguiu com o James Franco, com o personagem do James Franco. Mas eu gostei do James Franco não retornar, por outra parte, porque deixa definido. O foco aqui não são os humanos, o foco são os macacos. O foco aqui é o César, de como ele lidera essa tribo. Enfim, esse segundo filme ele tem uma estrutura que não é novidade para ninguém. Eu estava até assistindo com a minha família, minha irmã falou, parece muito Rei Leão. E de fato, o Rei Leão que é baseado em Hamlet, e esse filme do Planeta dos Macacos tem a estrutura quase que certinha de Hamlet. Que inclusive já comentei aqui no canal em algum vídeo de leituras do mês. E aí você tem a traição, todos aqueles arquétipos que você tem em Hamlet, você vê repetidos aqui em Planeta dos Macacos. Baita filme também. Próximo filme da lista aqui é o Trapalhão no Planalto dos Macacos, de 1976. Gente, cara, esse filme não dá. Pra todo mundo aí que for mais velho e que, enfim, cresceu assistindo os Trapalhões. Eu cresci assistindo os Trapalhões, por mais que já não fosse mais minha época. Meu pai me apresentou e quando eu criança eu achava o máximo, ria muito. Mas, cara, esse filme não dá. Pensa num filme ruim, cara. Assim, não é uma comédia boa. Eu sei que você tem que relevar, porque era um outro tipo de mentalidade na época. Esse tipo de comédia dos Trapalhões simplesmente não existe mais. Você tem uma geração que simplesmente não consegue achar graça naqueles tipos de sketches e tudo, e filmes. Só que desde criança eu já lembro de achar os filmes dos Trapalhões fracos. As sketches, até hoje às vezes eu assisto, eu acho interessante, eu acho
engraçadas mesmo. Tem várias. Eu não vou nem me estender nisso, mas as sketches dos Trapalhões são criativas, são interessantes mesmo. Os filmes parecem um amontoado de sketches que não são tão engraçados assim, porque tudo passa pelo aval de uma mente só. Então, que tenta criar uma ligação assim entre os pontos e fazer um filme minimamente coeso que não dá nada certo. Os primeiros 30 minutos desse filme tem nada a ver com o Planeta dos Macacos e tem umas bizarrices bizarras mesmo. Tipo, por exemplo, eles chegam ao tal Planalto dos Macacos de balão, cara. Isso é brincadeira. E aí chegando lá, eles têm uma moto, tudo, eles usam banana verde para combustível de moto. Que aí eles encontram ali o planeta dos macacos, né? Bem os moldes do primeiro filme. Claro que com uma maquiagem tosquíssima. Aí você tem basicamente. Você não tem nada dos conflitos, das questões que traz o primeiro filme, nem as cenas são parecidas, é só a ideia mesmo de uma sociedade de macacos que eles reproduzem. E aí o Dedé ele vira macaco, o Didi ele sempre se safando, ele não vira macaco. Aí você tem um diálogo que me pegou, cara. Que o Dedé fala assim pro Didi, o Dedé é já macaco, né? Ei, por que eu virei macaco e você não virou? Aí o Didi fala, sei lá, deve ser tendência. Cara, é um filme que não é engraçado, gente. Não é engraçado, por mais que tenha o Mussum, que tá bem aqui. Não tem o Zacarias ainda, ele não tava no grupo ainda. Mas é um filme muito chato. Depois de assistir, agora sim, vamos falar de coisa boa. Planeta dos Macacos, A Guerra de 2017. O filme esse que é o mais fraco da trilogia, sim. Porque ele segue uma história que basicamente tinha finalizado, sabe? Você pensa nos dois filmes, abre margem para mais uma história, mas não é uma história que propriamente continua, é uma história que, assim, surge do nada. E aí é uma espécie de aventura, assim, e seria a última aventura do César, uma espécie de filme que é muito clássico, né? De você reunir um grupo, e aí um grupo vai ter uma espécie de road trip, e aí eles vão salvar o seu povo. Não vou me estender muito, vou mais falar sobre o que eu gostei desse filme. Tem o Woody Harrelson, que é o vilão desse filme. O Woody Harrelson é um ator sensacional que eu gosto muito, de Jogos Vorazes, de vários filmes dos anos 90 que assisti dele também. Eu gosto muito, muito mesmo do Woody Harrelson. Ele tá bem nesse filme fazendo um vilãozão assim, que é um vilão que você percebe ele sendo meio maluco, meio bitolado nas suas próprias convicções, nas suas próprias ideias. Porque ele é um vilão que tem um passado muito sombrio e ele sente uma culpa muito grande. E ele tenta justificar essa culpa dele com a espécie de que não, eu fiz aquilo. Eu já vou falar, ele matou o próprio filho porque o próprio filho ele estava com essa praga dos humanos. E uma praga evoluída ainda mais, que faz com que os humanos ajam irracionalmente. E nisso ele matou o próprio filho. E aí ele fala assim mesmo, não, foi por causa da raça humana, foi para um bem maior. Mas ele sente uma culpa tremenda por causa disso. E assim, o César, ele no final do filme passado, ele comete um ato que eu falei, pô, isso tá meio não condiz com a personalidade do personagem, eu não acho que o César faria isso, não gostei dessa atitude. Só que essa atitude, ela reverbera nesse filme, porque o César também sente uma culpa inerente. E ele também se vê no personagem do Woody Harrelson. E aí eu gosto muito quando você tem um herói e um vilão. E o herói ele se espelha no vilão. E ele pensa, eu não quero ser essa pessoa. E aí você tem um final muito, muito... Eu não vou falar muito, muito bom não. Mas o clímax que você tem, o embate final entre vilão e herói. É de se pensar. Basicamente não tem diálogos. E é só interpretação. E a minha interpretação é essa de que no final o Woody Harrelson ele se suicida porque ele já estava com a praga e ele não aguentava a dor que ele conseguia sentir, a dor da culpa que ele conseguia sentir. E naquele momento o César, que estava cheio de ódio no seu coração, ele sente até pena do personagem do Woody Harrelson e não consegue completar sua vingança, que era tudo que ele queria fazer naquele filme. Enfim, um filme que é sim muito bom, sim, só que ainda assim eu acho inferior aos outros dois, porque tem muito. É um filme que, enquanto os outros dois não tem barriga, por assim dizer, esse tem várias cenas que eu poderia cortar. Tem assim um personagem que parece que é mais um alívio cômico, só que nenhum dos outros dois tinha
essa parte do alívio cômico, então eu acho que não precisava. Enfim, é um filme que também é dirigido pelo Matt Reeves. Você vê uma evolução na direção do Matt Reeves. Você vê aqui alguns pontos característicos, algumas características mesmo do Matt Reeves de direção que você vai ver mais atenuantes no Batman. Por exemplo, aquelas cenas que tá tudo escuro, e aí você tem o confronto, você tem os tiros, e aí o som clarão e flashes assim de cena de luta, algo bem intenso mesmo. Você já vê nesse filme. Enfim, é um filme bom sim. E acho que encerra bem a trilogia numa cena final que achei um pouco meio bregas, mas encerra bem. Vai ter um outro filme, vou assistir no cinema. E eu acho louvável como eles conseguiram ressuscitar essa franquia de uma maneira com tão qualidade, cara. Tão qualidade. Com tanta qualidade. Planeta dos Macacos de 2001 é um filme que tentou fazer isso, tentou ser uma nova franquia, tentou reviver a franquia. O problema é que é um filme ruim. E por isso que não deu certo. É importante eu falar aqui que toda a parte de design do filme, toda a parte visual é incrível. Esse filme é muito bem produzido na parte visual. O problema é que atuações, nenhuma é boa, roteiro é ruim, todo o resto é ruim basicamente. Mas a César o que é de César, né? Nem todo mundo tá horrível nesse filme. Tem um Tim Roth que ele faz o General Fate, que é o vilão do filme. Não é um vilão muito bom assim, mas a atuação do Tim Roth, as expressões que ele faz lembram muito o trabalho que o Andy Serkis faria depois. E ele tá muito bem nesse filme. Ele tá entregando muito mais do que esse filme merece, pra ser bem sincero. É ruim, cara. É ruim. Você tem o Mark Wahlberg que tá apático nesse filme, como na maioria dos filmes que ele atua. E aí você tem outros personagens que não servem pra nada. Você tem uma espécie de tentar fazer um reboot, um remake mesmo do primeiro filme, do filme original, só que com alterações que não fazem sentido algum. As decisões que o Tim Burton faz, eu não vejo sentido. Tim Burton já estava começando a decadência na carreira dele, mas Planeta dos Macacos a gente já via que o Tim Burton ele estava gastando todo o seu pavio. Por exemplo, sobre decisões malucas que o Tim Burton faz. No filme original você tem os humanos como sendo essa espécie racional, essa espécie que é inferior de fato aos chimpanzés, aos macacos, mas aqui você vê que não. Você vê que os humanos são racionais, que os humanos têm uma sociedade, você vê que os humanos falam entre si, tem basicamente uma espécie subjugando outra sem muito sentido, sabe? Porque, assim, se os humanos têm as mesmas características que os macacos, por que os macacos subjugam eles? E por que quando o Mark Wahlberg chega e ele é exatamente a mesma coisa que aqui comporta exatamente da mesma maneira que os outros humanos, por que é que todo mundo age como se ele fosse diferente? Ele não é diferente de nenhum dos outros humanos desse filme. Então por que todo mundo age como se ele fosse diferente? Isso não faz sentido algum. Talvez o Tim Burton queria... Sei lá o que ele queria fazer. Eu acho simplesmente que esse filme é uma série de decisões ruins e que culminam num filme ruim. É isso, infelizmente. É isso. Você tem também uma espécie de triângulo amoroso que ele tenta fazer, que não faz o menor sentido entre o Mark Wahlberg e uma macaca lá e uma outra humana que é estrelada pela loira genérica número 5 dos anos 2000. Enfim, é um filme ruim, pessoal, e tem um final muito ruim também. Eu não sei se o Tim Burton fez aquilo só pra sacanear, esse final que não faz sentido nenhum, ou se ele de fato esperava ter uma série de filmes, só que o filme foi tão ruim de crítica e de bilheteria que aí ele não conseguiu o que ele queria. Mas enfim, é um filme ruim. Não recomendo você assistir. Assista a trilogia em vez desse. Vamos falar agora sobre o já citado documentário Sly. Sim, um documentário que comenta a vida de Sylvester Stallone por ele mesmo. Documentário original da Netflix, que me perdoem o latido do cachorro, não posso controlar isso. Mas enfim, é um documentário que fala sobre o Stallone falando sobre ele mesmo. E eu achei essa dinâmica muito legal, porque o Stallone nesse documentário, ele conta muitas histórias que o público geral já sabe sobre a produção de rock, sobre as dificuldades que ele teve no início da carreira e tudo, mas também ele fala muito sobre a infância dele, sobre como espécie de traumas que ele teve na infância reverberaram na pessoa que ele se tornou depois.
Então é um documentário que eu achei muito intimista, um documentário que é o Stallone se abrindo para o público e falando sobre a pessoa que ele realmente é por dentro. E achei isso muito diferente. Eu assisti, por exemplo, o documentário do Schwarzenegger e, assim como esse documentário do Stallone, é importante dizer, tanto Stallone quanto o Arnold, eles só falam o que eles querem falar, o que eles querem revelar sobre a vida deles. Tem muitos podres aí que eles não falam porque não convém. Mas, mesmo assim, eu achei esse documentário melhor porque ele é mais honesto. O documentário do Schwarzenegger é bom para quem não conhece ele e tudo, mas ainda assim uma palavra que o Schwarzenegger até usa, uma palavra em alemão que ele usa que basicamente significa bullshit, muita conversinha, por assim dizer. Mas enfim, é um documentário que eu gostei bastante e que eu recomendo. Agora você tem um filme que eu não recomendo. Minha opinião sobre esse filme, sobre essa franquia, é polemiquíssima. E é o seguinte, 007, Os Diamantes São Eternos, de 71. O último filme canônico, por assim dizer, depois veio outro, do 007 com o Sean Connery. Você tinha o filme anterior a esse, é um filme que foi estrelado por um outro ator que não o Sean Connery, que foi quem começou sendo James Bond nessa franquia. Só que o Sean Connery foi ficando mais velho, não poderia fazer as mesmas coisas que exigiam esse papel, que essencialmente é um papel de ação. Então mudaram o ator. Ninguém gostou, nem eu, até porque o ator é horrível e não tem nenhum tipo de charme que o Sean Connery basicamente criou para o personagem. Você não tem nada do que faz o James Bond ser o James Bond, por mais que outros atores depois tenham adicionado camadas especiais, únicas para o personagem. As bases foi tudo Sean Connery, que na improvisação mesmo criou. Porque eu já li um livro do James Bond, e de fato você tem uma espécie de galanteador ali, de um homem elegante, um homem forte, que impõe respeito, mas da forma que foi, que você só entende assistindo aos filmes do Sean Connery, é que você percebe que o Sean Connery é o James Bond definitivo. Ele é quem criou, que ele tem parte ele tem parte de culpa no cartório da criação do imaginário das pessoas sobre o que é esse James Bond. Dito isso, não existe, e aqui vai a minha opinião, nenhum filme do James Bond de Sean Connery é bom. Todos são ou ruins ou no máximo medíocres. São filmes essencialmente ruins. Mesmo na época, você pode até argumentar, mas era época, era diferente, filme de ação e tudo. Eu não estou falando só sobre tecnologia, eu não estou falando só sobre as experimentações que os diretores faziam em ação. Isso até dá para relevar, mas o roteiro em si é ruim. As cenas de ação em si são ruins e você tinha exemplos de filmes da época que eram melhores de ação. O próprio Planeta dos Macacos você pode em parte colocar aqui, é um filme de ação, sei lá, mas enfim, Bullet, por exemplo, fazia cenas de perseguição de carro muito melhores que James Bond. Enfim, é um filme ruim, que tem um roteiro confuso, que você tem muitos maneirismos que enchem o saco. É um filme que enche o saco, esses filmes de James Bond. Tem um roteiro muito ruim, que você tem vilões ruins, sabe aquele vilão clássico, James Bond, assim, põe os dedos assim e fica rindo, eu vou dominar o mundo, não sei o que. Foda-se, cara, ninguém liga. Os vilões de James Bond são muito ruins, esse é só mais um. É um vilão, inclusive, que é confuso, que uma parte você não tem meio que certeza de se ele... Quem de fato é o vilão desse filme, porque fala um monte de nomes, isso é outro defeito. Tem muitos nomes, muitos personagens que fazem quase que nada, muitos personagens para pouca história. E aí fica um roteiro confuso, fica um filme confuso. E aí você tem a cada 15 minutos você tem uma cena do James Bond se dando bem com as mulheres, assim por assim dizer. E todas as mulheres desse filme são muito abertas pro James Bond e tudo. E o James Bond é foda, cara. O James Bond é foda. Eu sei que a atuação... Eu inclusive comecei elogiando a atuação do Sean Connery. A atuação do Sean Connery em si, para o James Bond, é boa na franquia, nos outros filmes. Porque nesse filme aqui,
ele é a rebarba da rebarba do Sean Connery, tá certo? Nesse filme aqui ele não atua bem como o James Bond, ele vira uma caricatura de si mesmo. É um filme em que o James Bond parte da culpa é do roteiro também, porque faz tudo ser muito fácil pro James Bond, e você não tem em momento alguma sensação de perigo, você não tem em momento alguma sensação de que o James Bond vai se dar mal nesse momento. Não, é tudo muito fácil pro James Bond, Cara, eu odeio o protagonista assim, que tudo é muito fácil pra ele sempre se dá bem e tudo. E putz, cara, tem uma cena, me lembrei agora, que James Bond tá assim, provando um vinho, tá com uma pessoa muito importante, tudo. Aí ele tá provando o vinho, aí ele, deixa eu provar esse vinho aqui. Aí, aqui, ó, minha caneca do esporte. Ele prova o vinho assim e tudo. Fala, sim, esse vinho é muito bom, é um vinho engarrafado em 1800 e lá vai pedrada, e foi engarrafado por mulheres virgens no centro da Escócia em 1800 e tanto, não sei o que, em barris de tal madeira tal, tudo é muito bom. Aí até chega um cara e fala assim, não é 1863, né, 64 não, 63, aí ele olha a garrafa aí, não, 63. Ou seja, o James Bond é foda em todos os sentidos, cara, e isso não dá. Eu não gosto desses filmes do James Bond. Eu tô assistindo a todos os filmes, com o tempo, eventualmente eu vou assistir a todos. E aí depois, com o tempo, à medida que eu vou fazendo mais reviews aqui no canal, aí eu vou falando o que eu acho da minha opinião sobre essa franquia. Mas por enquanto... Ao todo, foram 86 filmes assistidos no ano de 2023. Esse daqui foi o último, ou seja, fechando com chave de merda mesmo. Enfim... Depois disso, eu terminei de ler. Logo no Réveillon, deu uma roubada assim, porque eu terminei cerca de dia 1, dia 2, o livro A Ilha do Tesouro, lançado em 1886, escrito por Robert Louis Stevenson. Foi o único livro que eu li no mês de dezembro, e é um baita livro, tá? É um clássico da literatura, dispensa apresentações, foi levado para o cinema, para outras mídias diversas vezes. É um livro que sempre é lembrado quando se fala de piratas. É o livro que trouxe para o imaginário popular a figura do pirata, o comportamento do pirata, a história, tornou as histórias de pirata populares. Por mais que houvessem livros anteriores, se eu não me engano, Corsário Negro é anterior à Ilha do Tesouro, mas e se não é, com certeza foi beber muito da fonte de A Ilha do Tesouro. É essencialmente um livro de aventura, que traz um personagem mirim, coisa que não era comum na época, e que, enfim, é um livro revolucionário para a literatura como um todo. E se você é uma dessas pessoas como eu que gosta dos clássicos, gosta de ler livros clássicos, é um essencial. A Ilha do Tesouro conta a história de Jim Hawkins, que ele trabalha no Almirante Balboa, que é o nome dado... Enfim, de uma espécie de hotel, um tipo de construção que tinha na época, o albergue, chamado de albergue, uma espécie de hotel, bar, que as pessoas que eram marinheiros se instalavam lá e tudo. Certo dia, o pai dele morre, ele se vê na responsabilidade de cuidar do Almirante Benbow junto à sua mãe, e certo dia chega um pirata a esse Almirante Benbow. E aí ele é um pirata que é muito bêbado e tal, e ele tá sempre contando histórias de quando ele viajava em alto mar e tudo, histórias de piratas, histórias de violência e tudo. E aí ele tem uma espécie de afinidade com o Jim, porque o Jim é muito prestativo, o Jim sempre ouve as histórias dele, e aí ele confia ao Jim o seguinte: Jim, eu tenho esse baú aqui. Dentro desse baú você tem alguns tesouros, enfim, tem alguns itens muito preciosos que um certo pirata cego e da perna de pau um dia vai... Da perna de pau não. Um certo dia um pirata cego vai vir aqui e ele vai querer esse baú. Você vai ter que esconder ele pra mim. E se um dia esse pirata chegar, você vai me avisar. Aí tá certo, ele cria essa espécie de pacto com o pirata. E aí esse dia chega... E é um pirata que é muito temido, e esse pirata é um velho pirata dos tempos antigos da pirataria, por assim dizer. Enfim, você tem essa construção... Eu falei isso tudo porque eu quero enfatizar a construção de personagens de A Ilha do Tesouro. É muito, muito acima da média.
Todos os piratas você consegue imaginar, você consegue imaginar na sua frente todas as feições do personagem, comportamento, a forma como eles falam, tudo é muito bem descrito aqui. Você realmente é transportado a esse mundo, você é transportado a um tempo que não existe mais, a um mundo do alto mar, o mundo dos piratas, o mundo da caça ao tesouro que não existe mais e que é muito interessante. Vale muito a pena você ler A Ilha do Tesouro. E como não falar, falando de personagens, como não falar do Silver, né? O Long John Silver, que é de fato o personagem mais memorável de A Ilha do Tesouro. É o personagem que... E eu já vou contar spoilers porque esse livro aqui tem mais de 150 anos. Vai fazer, na verdade, 150 anos. E assim, é o personagem que trai o Jim. A princípio ele parece ser um simples cozinheiro ali do navio que vai ser atracado para procurar esse tesouro do baú do velho. E aí ele parece ser um simples cozinheiro, mas na verdade ele organiza um motim. Ele fez parte da própria tripulação desse pirata que chegou ao Almirante Benbow. E aí ele trai a tripulação e inicia-se uma virada na história. Você tem basicamente 3 atos mais definidos aqui na história. Você tem o ato que se passa na Inglaterra, você tem o ato que se passa em alto mar, você tem o ato que se passa na Ilha do Tesouro em si. E nesse momento, o ato mais importante é quando ocorre a traição, quando ocorre o motim, que a história toma um ritmo, toma um tom diferente e se torna uma história mais de suspense, por assim dizer. Uma história que tem várias reviravoltas. Uma história que você tem vários momentos de provação do próprio Jim, que é um garoto, é um adolescente assim que ele é muito responsável, ele tem que tomar as suas responsabilidades porque a vida assim quis, mas ele também ainda é só uma criança basicamente, e ele tá nesse mundo, ele nem deveria estar no lugar onde ele está, mas ele tem que passar por várias provações e ele nunca é fácil para ele. Você nunca tem a sensação de que o Jim vai conseguir com facilidade passar por esses desafios. Isso eu gosto, é isso que eu gosto. Um personagem, um herói que ele parece real. Um herói que parece real é o que você tem aqui em A Ilha do Tesouro. Eu estou estendendo muito. Só de gravação tá com mais de meia hora desse vídeo. É porque eu queria falar muito sobre essas coisas. Tem uns filmes que eu gostei. Tem o próprio A Ilha do Tesouro, que é um livro que eu adoro. Foi a primeira vez que eu li o livro, mas eu já havia tido contato com a história. Primeiramente, em uma HQ que é basicamente ipsis literis o livro, não tem nenhuma diferença, mas é uma adaptação muito boa. Tem uma adaptação da Disney, que é o A Ilha do Tesouro. A adaptação essa que infelizmente não fez sucesso na época. Era uma época de transição do 2D para o 3D, por isso... E também estava competindo com outros filmes na época que foi lançado. Tem um filme que não perdurou, mas é um filme muito bom, O Planeta do Tesouro, que é essa adaptação da Disney dessa lenda aqui de A Ilha do Tesouro. E de fato é muito bom. Mas eu quero deixar como menção honrosa, não sei se alguém está assistindo esse vídeo até o final. Espero que sim, né? E a menção honrosa que eu tenho é a Tex, o Magnífico Fora da Lei. Tex Gigante, o Magnífico Fora da Lei. História essa que é uma história divertida de Tex. Uma história... Deixa eu até ver aqui os autores. Tex, deixa eu ver aqui... Roteiro de Mauro Bozelli, que já fez várias histórias do personagem. Desenhos de Stefano Andreucci. Eu gosto muito da arte do Stefano Andreucci, porque é uma arte detalhada, uma arte que traz expressões traz expressões muito boas, mas que ao mesmo tempo é uma arte limpa, que você não tem uma poluição visual na página, você consegue ver muito bem, sem muitas rachuras, sem muito preto na história, sem muito preto nos desenhos, melhor dizendo. Você consegue ver todos os detalhes, e isso você tem que ser um desenhista muito habilidoso para trazer essa sensação. É uma história que traz o Tex jovem, melhor dizendo, o Tex junto ao seu filho, junto ao Kit Carson, junto aos outros partes, contando uma história
de quando ele era jovem e quando ele era um fora da lei ainda, porque você tem esses momentos aí do Tex. Tem um momento que ele é o Ranger, tem um momento que, antes disso, que ele é o jovem e ele é inexperiente, e ele é rebelde, e ele ainda é um fora da lei, mas você ainda vê, já vê, na verdade, as bases do que se tornaria, do que se consolidaria o personagem. Então eu gosto disso, eu gosto que o Mauro Bozelli, ele não tem medo de falar que o Tex nem sempre foi assim. O Tex ele já tinha um caráter, o Tex já tinha seus princípios, mas houve um momento em que o Tex era diferente, em que ele não era do mesmo jeito que ele é hoje. Por mais que em dados momentos eu vejo o dedo da Sérgio Bonelli, editora, aqui falando, olha, não faz isso com o personagem não, faz o personagem tomar essa decisão, porque tem esse certo momento aqui que eu acho muito... Eu até nem lembro direito da história, porque eu não li isso aqui em dezembro, eu li isso aqui em novembro. Mas tem dado um momento que achei meio estranho. Pô, isso daqui não ficou legal. Acho que o Tex poderia ter tido pelo menos uma... Eu não estou dizendo que o Tex ele tem que ser mal, tem que agir mal, mas, por exemplo, eu achei muito fácil uma decisão que o Tex tomou assim, e que fala, tudo bem, ele é honrado e tudo, mas eu acho que você poderia pelo menos ter dado um dilema ao Tex. Ele não tem em momento algum um dilema ao que ele tem que passar. Eu não quero dar spoiler sobre essa história, até porque eu não lembro direito do final. Mas do que eu lembro é que eu gostei da história. Eu gostei da história, eu gostei dos personagens. Você tem uma espécie de história... Eu tenho um personagem aqui que ele com certeza foi baseado no personagem de Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood, né? Que é aquele jovem que é inexperiente e tudo. Você tem esse personagem meio que replicado aqui. Mas é uma boa história de faroeste. Desculpa por esse vídeo ser tão longo, vai demorar tanto para editar isso daqui. Desculpa também por ter demorado, já é quase o final de janeiro, eu estou falando sobre o vídeo de dezembro e tudo. Vai sair sim um vídeo de janeiro, já estou gravando algumas partes. Basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Comente aí quais foram as suas reviews, comente o que você viu, o que você leu, o que você ouviu no mês de dezembro de 2023 ou em janeiro de 2024 mesmo, que está mais próximo. Enfim, é isso. Espero que vocês apoiem esse novo projeto do canal e até a próxima. Tchau.